E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Depois que a gente viu aí o Bitcoin perder o fundo dos 40 mil dólares com uma forte retomada, a gente viu também o mercado internacional tendendo a seguir o mesmo caminho, com uma retomada muito forte do preço. Nosso principal objetivo hoje vai ser estar dando uma passada nessa queda de forma mais gráfica, porque hoje eu pretendo soltar dois vídeos aqui no canal, tá? Eu até estou fazendo minha segunda gravação aqui, porque eu tentei gravar tudo junto, só que tem bastante coisa para falar mesmo, porque hoje eu vou falar de um ponto fundamentalista e vou analisar todas essas questões de forma gráfica, falando aí do longo prazo do Bitcoin, da perspectiva para os próximos anos, tá? O que eu tô vendo nesse cenário e o que tá me preocupando. Beleza, galera? Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar pra gente metralhar informação no canal aqui, como sempre. Se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo. Aqui eu posto análises diárias como essa, sempre comentando de pontos fundamentalistas, análises on-chain, análise sentimental, gráfica, notícia e tudo que esse mercado de criptomoedas tem para oferecer para a gente. E no mais te convidar a estar aí me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Lá eu dou continuidade para as análises que eu posto aqui, estou sempre postando novidade, notícia, né? E também convidar vocês a estarem entrando aí no meu grupo na plataforma chamada Slack, que o link está aqui embaixo também na descrição do vídeo. Ele é 100% gratuito, vocês vão ter um contato muito mais direto comigo. E por último, mas não menos importante, eu queria lembrar vocês que eu vou fazer uma live com o cara do mercado, o Caio Caula, né? O youtuber aí de 170 mil inscritos, que sabe demais de análise gráfica, de price action, ele sabe tudo de Fibonacci, e a gente vai estar aí analisando moedas ao vivo, respondendo aí a pedidos, perguntas, tirando dúvidas e trocando uma ideia muito massa entre o mercado tradicional e o mercado de criptomoedas e principalmente a correlação deles. Então não se esqueça, né, quinta-feira, 19 horas, né, depois de amanhã quase, tá chegando, conto com a presença de todos vocês lá. Galera, eu preparei um vídeo inteiro para fazer aqui ao longo da tarde, como eu falei com vocês, então não vou dar tanta ênfase nos pontos fundamentalistas, notícias e nem mais, porque isso vai ser falado de tarde. Mas passando como sempre o nosso indicador aqui, Fear and Greed Index, a gente vê que o mercado ele segue em nível de extremo medo aí, por um belo de um tempo consecutivo, né? A gente já tá aqui desde... Poxa, a última vez que a gente viu o mercado aí no nível de medo, nem extremo medo, só medo, foi lá em 3 de janeiro, né? Depois de então só abaixo dos 25, que é nível aí de extremo medo. Então já vai fazer aí mais de uma semana que o mercado ele segue nos níveis de extremo medo. E a gente sabe, galera, que o sentimento de extremo medo do mercado denota pra gente oportunidades de acumulação. Então vamos ficar de olho aí nesse sentimento, como que aquele fundo que a gente perdeu e a retomada forte que a gente teve vai estar denotando aí para o Bitcoin, e o que a gente pode esperar do Bitcoin face ao mercado que está denotando extremo medo, e logo depois a gente seguiu vendo quedas, né? Passando aqui também no nosso order book, né? Deixa eu dar uma resetada aqui para a gente ver um tempo um pouquinho maior. E sim, o risco retorno está muito mais favorável para quem quiser atuar comprado, porque a gente tem um suporte muito nítido ali nos 39.500, que foi aquele fundo que a gente perdeu, e o risco retorno está muito mais favorável para quem quiser atuar comprado, né? Tem muita gente que está querendo comprar Bitcoin agora, a partir dos 40 mil dólares, 39.500, 39, 38, a gente já tem tokens alocados, enquanto para o lado dos vendedores a gente só tem tokens aí a partir dos 43, 45, mais para cima só os 50, 52, que aí o preço já vai estar em outros patamares e o cenário já vai ser outro. Tranquilo? Passando aqui no S&P 500, a gente teve uma retomada muito boa aí ao longo do dia de ontem, né? Se vocês estiverem dando uma olhada aí, dia 10 de janeiro ontem, ao meio-dia foi quando a gente começou a ter uma subida, né? A gente teve uma recuperação muito boa da queda e de fato, como eu expliquei para vocês aqui, a maior probabilidade é que a gente venha assim a buscar por um topo descendente, uma vez aí que a gente já está muito esticado aqui no gráfico diário, né? Então as ações em geral elas ficam baratas devido à queda e consequentemente os investidores aproveitam esse desconto para estar aí investindo nas ações, e consequentemente, como isso aqui é um índice que considera aí o valor, a variação de mercado das 500 maiores ações americanas, a tendência é que, como em sua maioria elas abaixaram bastante, né, ficaram assim mais baratas do que o preço delas estavam antes, os investidores entraram comprando e as ações voltaram a subir aí pelo menos no curto prazo. Isso fez com que o índice ele tendesse a subir. Sempre lembrando a vocês que esse índice aqui ele tende a respeitar essa linha de tendência aqui que
todo vídeo eu traço ela para vocês ficarem de olho. E de fato ela vem sendo respeitada. Eu acho que eu vou até puxar um pouquinho mais aqui, porque a gente não teve fechamentos aqui de forma alguma abaixo dela. E a gente consegue ver, galera, que todas as vezes que a gente tem alguma notícia, o governo americano ele tenta aí de alguma forma amenizar o impacto dessa notícia, né? Seja a questão da Evergrande, onde ele aí falou que ele ia protelar essa questão da taxa de juros, seja o próprio tapering, né, sendo aí anunciado e logo depois sendo protelado, ou então agora que a gente já viu a ata saindo e que tem a reunião no dia 25, né? Vamos ver se eles vão levar para frente esse programa do tapering ou não. Lembrando, né, que a gente segue numa tendência de alta no diário, a gente segue numa tendência de alta no semanal, mas eventualmente a gente vai precisar corrigir no gráfico mensal que está extremamente esticado. Beleza? Passando aqui na nossa dominância, né? E olhando aqui o que está acontecendo hoje, a gente está tendo um dia leve de baixa, né? Depois de um movimentozinho de alta, que a gente teve uma retomada devido à queda do Bitcoin. Dominância em baixa é um dia bom para altcoins, sim, mas a gente sabe que no médio prazo, né, como a gente está aqui revertendo a tendência na dominância, face a toda essa queda aí do mundo de criptomoedas, a gente pode estar vendo o capital migrando de pouco em pouco, até chegar aqui no médio e longo prazo e ir para o Bitcoin, né? Uma vez que a gente teve toda essa espichada aqui para baixo que eu comento bastante com vocês nas altcoins e consequentemente o capital ele precisa voltar aí para o Bitcoin. As altcoins elas ficam muito caras, né? Elas valorizam pra caramba e consequentemente, né, o Bitcoin parado, não apresentando grandes oportunidades, seja na queda ou seja na alta, ele tende a puxar o capital em momentos de volatilidade por ser a maior criptomoeda. Sempre lembrando vocês também da importância da gente passar aqui dos 50% de dominância, porque uma vez que a gente passar desse ponto, que significa que a maior parte do capital do mundo de criptomoedas ele vai estar alocado no Bitcoin e não nas altcoins, que são as moedas secundárias. E pessoal, passando agora no nosso Bitcoin, né, propriamente dito, vamos dar uma olhada melhor o que aconteceu naquela queda, né, a queda que a gente teve ontem, porque ontem a gente chegou a perder aí os 40 mil dólares, né, e logo em seguida a gente teve uma retomada muito boa, a gente teve uma entrada forte de volume, fazendo com que isso aqui fosse nosso fundo, pelo menos a curto prazo. Pessoal, esse fundo ele respeitou quase que milimetricamente aquele canal, né, que a gente vem traçando e comentando aí ao longo do gráfico diário. Ele pegou aqui bem certinho e também respeitando aquela região de suporte, né, aquela zona verde, que eu também comento bastante com vocês. Lembrando que o gráfico diário ele segue esticado para baixo, a gente ainda está longe da região das médias, e esse pequeno fundo que se formou aí no curto prazo, com entrada de volume, recuperação rápida e tudo mais, pode ser o gatilho necessário aí que os touros estão buscando para vir buscar esse topo descendente no diário aí, que é uma valorização de curto prazo. A gente vai dar uma olhada melhor no sentimento do mercado para estar aí analisando as probabilidades, mas é muito importante que o preço rompa a região dos 42 e principalmente a região dos 43, tá? Essa região entre os 42 mil dólares e 43 mil dólares vem se mostrando como uma forte resistência no longo prazo. A gente já tem tokens alocados lá, como eu mostrei no order book, e consequentemente vai servir de ponto de ancoragem para os vendedores, tá? Ou então as pessoas que compraram acreditando que essa perda aqui dos 42 mil dólares foi o fundo e acabaram ficando presas. Lembrando também, né, que os 45 mil dólares ele tende sim a segurar bastante porque tem muitas pessoas que estão presas nesse ponto. Galera, passando agora no sentimento do mercado, a gente consegue ver nitidamente a queda do nosso long short ratio à medida que o preço foi subindo depois desse flush, né? Esse flush a gente chegou aqui a ter bastante liquidação, a gente chegou a ter 16 milhões de dólares liquidados aqui em uma única candle. Se somar tudo aqui, deve ter pegado aqui uns 30 mil dólares aí brincando com todos esses movimentos aqui. E o preço ele seguiu subindo, né? A gente sabe que liquidações elas tendem a se formar, pelo menos nessa época de baixa, e fundos provisórios, como eu mostro bastante para vocês. Só que dessa vez, galera, a gente está vendo uma subida de preço com uma queda do nosso long short ratio, né? É muito nítido isso. Enquanto isso, o nosso open interest ele segue subindo, ou seja, tem pessoas que estão entrando, shortando, né? Com liquidez aí, adicionando liquidez na ponta vendedora contra os 42, 43 mil dólares. E por que isso é importante? Porque caso a gente consiga romper os 43 mil dólares, muitas dessas pessoas vão ser liquidadas. E a gente sabe que liquidações significa que tem pessoas que vão ficar presas ali e a gente aumenta a probabilidade daquilo ali se formar um ponto interessante aí para o mercado e consequentemente, né, de poder estar seguindo na tendência. Por isso que é importante a gente passar dos 43 mil dólares, tá liquidando aí alguns ursos e tá denotando aí pelo menos um pouquinho de força da ponta compradora.
Tranquilo? Então vamos ficar de olho nessa questão do sentimento do mercado, porque a gente está vendo que o sentimento do mercado está começando a mudar, a gente está vendo uma retomada aí no S&P 500, né, um momento aí de euforia, um momento de otimismo, e face a tudo isso, né, e os indicadores mudando, a gente pode sim ver uma alta a curto prazo no Bitcoin. Tá? Lembrando que a gente segue dentro desse canal e esse canal é a maior probabilidade de segurar o preço. Tranquilo? Considerações finais então. A gente tem aquele nosso fundo, né? Aquele nosso fundo agora do pânico que teve muita liquidação, teve muito volume e aqui a região dos 39.500 dólares, né? 39.600, vamos arredondar para 39.500, que é um número redondo, é um número psicológico, juntamente com a nossa zona verde, juntamente com o fundo do nosso canal. Tá? Isso pode fazer com que a gente venha a buscar por um topo descendente no diário e, consequentemente, né, caso a gente crie um espaço bom aqui para estar revertendo a tendência, a gente pode sim estar vendo um rompimento aqui desse canal e até o preço chegar aqui a patamares mais altos. Sempre lembrando que a tendência do Bitcoin, por enquanto, ela é baixista, tá? Eu não vou me animar muito com o Bitcoin e por isso, quanto mais o preço subir, mais vendas, mais distribuição eu vou estar buscando. Por quê? Porque nos gráficos maiores a gente ainda assim está esticado, né? Então a gente está numa tendência de baixa no gráfico diário, está numa tendência de baixa no gráfico semanal, está aí em busca pelo um fundo no gráfico mensal e a gente já retraiu bastante aqui no gráfico semanal para o nosso fundo prévio aqui, onde a gente perdeu também os 40 mil dólares, né? E logo depois a gente teve uma baita retomada. Então sim, a gente pode estar vendo aí, dependendo do tamanho da retomada, um pivô de alta, quem sabe, para vir buscar aqui níveis mais altos. Mas isso é muito prematuro falar, porque o cenário ele segue sendo baixista, ele segue aqui sem grandes volumes. E por conta disso, né, para você que está muito comprado, a sua chance de estar fazendo parcial é agora, principalmente se esse fundo aqui ele for o nosso fundo definitivo aí a curto e a médio prazo. Caso a força compradora tenha aí uma condição de estar mandando o preço para cima e principalmente rompendo esse canal, a oportunidade agora é das distribuições de tudo aquilo que a gente buscou comprar aqui próximo aos 45, aqui próximo aos 42, aqui com a perda desse flush aí dos 39 mil dólares que eu comentei ontem com vocês, de uma forma bem explícita. E galera, para você também que está sem nenhuma posição, né, a gente tem um risco retorno extremamente favorável com esse fundo. Lembrando que caso a gente perca esse fundo, eu acho que a situação ela já fica um pouquinho mais complicada, porque a gente teve aí uma recuperação muito forte, né? A gente teve a perda dos 40 mil dólares sem continuidade, a gente teve liquidações, a gente está vendo o nosso long short ratio cair e a gente está vendo o mercado internacional subir. Então é muito importante para o preço ele fazer com que isso seja a nossa base de suporte, o fundo do movimento, pelo menos aí nas próximas semanas, nos próximos dias, ou então até quem sabe a reunião do Federal Reserve que pode estar aí definindo o cenário do mercado daqui para frente. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, um pouquinho mais rápido, porque como dito para vocês, eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais detalhado aí falando sobre umas questões fundamentalistas do Bitcoin que eu pretendo soltar hoje por volta aí das 4, 5 horas da tarde, dependendo de como tiver o meu dia, tá? E se você não me conhece, não conhece o canal, queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto sempre análises diárias falando de pontos fundamentalistas, análise gráfica, on-chain, sentimental, notícias e tudo que esse mercado de criptomoedas tem para oferecer para a gente. E também convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui embaixo na descrição, assim como o meu grupo de investimento 100% gratuito na plataforma chamada Slack. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente terça-feira, ótimos investimentos e a gente se vê mais tarde. Tamo junto, galera!